Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 281. Um feito que rivaliza com o sábio dos 6 caminhos. 10 dias atrás, Natsuru acreditava que Akibi deveria estar ciente de que se ela deixasse o corpo de Naruto, então, como Jinchiki, Naruto perderia sua vida. Então, para Akibi, essa escolha foi essencialmente uma decisão entre sua própria liberdade e a vida de Naruto. O pequeno Nove Caudas pareceu lutar com essa escolha por um longo tempo, mas no final, ele deu um passo à frente e voltou para o selo através da abertura do portão. Então, como se estivesse testando se ainda conseguiria escapar, o pequeno Nove Caudas tentou sair do selo novamente, mas foi bloqueado. Este selo permitia a entrada, mas não a saída. O pequeno Nove Caudas fez beicinho, como esperado. Naquele momento, seu chakra começou a aumentar. Logo, o familiar Nove Caudas Grande reapareceu dentro do espaço selado. Deitado dentro de sua gaiola, o Nove Caudas olhou para Natsuru, que o observava com um sorriso divertido. Ele bufou friamente, então virou a cabeça e disse: "Eu só não queria perder meu tempo com algo impossível. Além disso, mesmo que eu escapasse, você iria me caçar e me arrastar de volta. Em vez de ser espancado e empurrado de volta, eu poderia muito bem não ir embora." "Ah, é mesmo?" Natsuru assentiu, aparentemente concordando com o raciocínio da Kyuubi, mas internamente ele estava rindo. Ele sabia muito bem que a Nove Caudas estava apenas sendo tsundere. Estava simplesmente se dando uma desculpa para ficar. Se ele não deixasse isso salvar a cara, essa raposa orgulhosa provavelmente começaria a fazer barulho novamente. E embora isso não o afetasse, definitivamente tornaria a vida de Naruto miserável. Então, o assunto foi resolvido assim mesmo. Naquele momento, Natsuru acariciou Umbreon e repreendeu brincando: "Você não consegue ficar parado, né? Correndo aqui no meio da noite?" Umbreon apenas se aninhou na palma da mão dele, ainda sem emitir nenhum som. Natsuru franziu a testa levemente. "Será que eu errei alguma coisa quando usei a liberação Yin para criá-lo? Talvez eu tenha esquecido de dar cordas vocais?" Umbreon parecia incapaz de fazer qualquer barulho. Enquanto ele pensava nisso, o Nove Caudas, tendo despertado de seus próprios pensamentos, olhou para Umbreon, que estava sendo incrivelmente afetuoso com Natsuru. Uma ideia estranha e inconcebível surgiu em sua mente. "Mas, isso deveria ser impossível, certo? Pirralho, onde você encontrou essa coisinha?" O tom do Nove Caudas era tão hostil como sempre, completamente diferente da maneira como ele estava brincando com aquela coisinha alguns momentos antes. Ao ouvir isso, Natsuru, que já estava acostumado com a atitude da raposa, sorriu. "Primeiro, o nome dele é Umbreon, não coisinha. Segundo, eu não o encontrei, eu o criei usando a liberação Yin Yang. Terceiro, você deveria mesmo mudar essa sua atitude. Acho que a maneira como você falou com Umbreon antes foi muito melhor. HMPH. Ha 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 ha." De repente, o Nove Caudas caiu na gargalhada, segurando a barriga como alguém que acabou de ouvir a piada mais absurda do século. Natsuru ergueu uma sobrancelha. "Tudo bem, eu sei que parece inacreditável, mas você realmente precisa reagir assim? Seu pirralho, pare de brincar. Você ao menos entende o que significa criar vida. Você provavelmente nunca viu um orbe da busca da verdade antes, e acha que pode criar vida?" O Nove Caudas continuou zombando dele. Natsuru, imperturbável, levantou a mão casualmente, revelando uma pequena esfera preta flutuante. As pupilas do Nove Caudas se contraíram bruscamente. Após uma longa pausa, finalmente percebeu que a esfera na mão de Natsuru era apenas uma concha vazia. Ele soltou um suspiro de alívio antes de dizer: "PFFT. É só uma imitação vazia. Por um segundo, pensei que você tivesse um orbe da busca da verdade de verdade. Eu só criei isso para provar que já vi um orbe da busca da verdade antes. E acredite, Kurama, meus próprios orbes da busca da verdade. Você realmente não gostaria de experimentá-los em primeira mão." Natsuru sorriu ironicamente enquanto olhava ao redor, sua voz carregada de um tom de alerta. "Ah, que absurdo!" O Nove Caudas zombou, recusando-se a acreditar nele. Natsuru simplesmente levantou uma sobrancelha e disse: "Você pelo menos pode dizer que esta esfera foi feita usando a liberação Yin Yang, certo?" Enquanto ele falava, 7 diferentes naturezas de chakra se materializaram ao redor dele. A Nove Caudas congelou. Uma expressão de espanto cruzou seu rosto. 7 naturezas de chakra. Mas quando esse garoto chegou, ele não tinha esse tipo de poder. Será que ele realmente seria capaz de criar um orbe da busca da verdade? Natsuru continuou: "Originalmente eu queria criar o tipo de orbe da busca da verdade que você está pensando, mas não tinha habilidade." O Nove Caudas exalou, sentindo-se aliviado, até que as próximas palavras de Natsuru o fizeram explodir em pânico. Então, em vez disso, tentei a abordagem oposta. Comprimi à força todas as 7 naturezas dos chakras. "Kurama, você deveria saber o que acontece quando todas as 7 naturezas são condensadas à força, certo?" Enquanto falava, ele fingiu canalizar chakra elemental para a esfera negra. "Parem! Vocês querem matar todos nós?" rugiu o Nove Caudas, horrorizado. Por um breve momento, ele realmente considerou esbofeteá-lo até a morte. Isso não é algo que você simplesmente experimenta. Mesmo sem ver em primeira mão, a Kyuubi poderia facilmente imaginar a explosão catastrófica que resultaria. A explosão destruiria todo o espaço selado, e não havia como Naruto sobreviver a uma explosão dentro de seu próprio corpo. "Então, você acredita em mim agora?" Natsuru sorriu, recolhendo o falso orbe da busca da verdade.
É claro que ele nunca teve a intenção de detoná-lo. Se as coisas realmente piorassem, ele poderia usar o deus voador do trovão para escapar, mas metade de Konoha provavelmente seria reduzida a cinzas na explosão. Honestamente, ele tinha um arrependimento. Naquela época, ele havia gravado um selo do deus voador do trovão na foice tripla lâmina sangrenta de Idan, mas ela já havia sido destruída há muito tempo. Ele tinha certeza de que Akatsuki passou mais tempo removendo seus selos do que tentando descobrir como eles funcionavam. De outra forma, ele poderia ter enviado um orbe explosivo em busca da verdade diretamente para eles. Mesmo com Rinnegan, Nagato não sairia ileso daquela cena. Cara, que oportunidade perdida. Ele poderia tê-los eliminado de uma só vez. A Nove Caudas ficou em silêncio. Nunca tinha conhecido alguém tão imprudente antes. Esse cara estava realmente disposto a usar um poder tão aterrorizante só para provar algo? Após uma longa pausa, o Nove Caudas resmungou. Mesmo que você tenha visto um orbe da busca da verdade, e daí? Ainda não acredito que você tenha realmente criado o Umbreon. Criar vida não é tão simples quanto você pensa. Natsuru assentiu. Eu sei disso. Mas o fato é que o Umbreon foi criado por mim. Se não acredita em mim, pode perguntar ao Slug Sage. Com isso, ele se virou para o Nove Caudas e acrescentou. Você conhece o sábio Lesma, certo? O olhar do Nove Caudas se aguçou. Depois de um longo momento de análise, finalmente foi confirmado que Natsuru não estava mentindo. Essa constatação deixou até mesmo o grande Nove Caudas chocado. Afinal, nem mesmo o velho, o sábio dos 6 caminhos, havia realmente criado as bestas com cauda. Ele apenas o separou do 10 caudas, usando seu poder como base. Se ele não tivesse o chakra do 10 caudas, talvez nem o próprio velho conseguisse criá-los do zero. Entretanto, embora fosse possível criar algumas formas de vida de nível inferior, a capacidade de Umbreon de se teletransportar pelo espaço e ignorar a barreira selada não parecia ser o poder de uma mera forma de vida de chakra de nível inferior. Talvez isso seja realmente um milagre. O Nove Caudas olhou para Natsuru e Umbreon em seus braços mais uma vez. Não havia mais sentido em duvidar, questionar mais não mudaria nada. Um milagre, hein? Imagino que sim. Natsuru assentiu. O milagre da vida. Naquele momento ele levantou Umbreon até a altura dos olhos, encarando seus olhos vermelhos. Umbreon inclinou a cabeça em confusão, olhando para Natsuru, tão adoravelmente fofo. De agora em diante, você pode vir brincar com o Nove Caudas quando quiser. Só lembre-se, não o teletransporte para fora da gaiola, disse Natsuru, sério. Umbreon piscou seus olhos vermelhos e então assentiu. Ei, este também é meu domínio. Você não deveria pedir minha permissão primeiro? Ressoou a voz descontente do Nove Caudas. Então, Kurama, você concorda? Natsuru colocou Umbreon na frente da Kyuubi, deixando os dois se encararem. Então ele acrescentou, na verdade, quando criei Umbreon, usei seu chakra como referência. Então, ele está mais intimamente conectado a você do que você imagina. A voz de Natsuru carregava um toque de arrependimento enquanto ele continuava. É uma pena que o Umbreon não possa falar. Senão, eu poderia fazer com que ele te chamasse de irmão mais velho Kurama. No momento em que ele terminou de falar, o pelo do Nove Caudas se arrepiou. Ele encarou Umbreon, que o encarava de volta com seus curiosos olhos vermelhos, completamente destemido. E sinceramente, o Nove Caudas acreditou nas palavras de Natsuru. A familiaridade que sentiu em Umbreon antes, então foi daí que veio. Não é de se admirar que nunca tivesse visto Umbreon antes, mas sentiu uma inexplicável sensação de reconhecimento. Além disso, embora a espécie exata de Umbreon não fosse clara, ele tinha orelhas longas, 4 patas e olhos vermelhos. Claro, suas pupilas eram pretas com esclera vermelha, enquanto as pupilas da Kyuubi eram vermelhas com esclera branca. Mas quem pode dizer que Umbreon também não é uma raposa? Tudo bem, tanto faz. Deixe-o vir se quiser, mas da próxima vez não vou brincar com ele. O Nove Caudas murmurou indiferente. Natsuru riu baixinho, como esperado da raposa Tsundere. No momento em que o Nove Caudas voluntariamente retornou para o portão de selamento, ele já havia percebido que Kurama havia aceitado Naruto há muito tempo. Agora, era apenas esperar que Naruto quebrasse o selo e o derrotasse em batalha. Forçar a Nove Caudas a se reconciliar com Naruto? Impossível. Naruto teve que tomar a iniciativa. Talvez, isso também tenha sido parte do que impulsionou Naruto adiante. O Nove Caudas viu em primeira mão o quanto Naruto se esforçou para derrotá-lo. Se ele simplesmente cedesse fácil demais, isso não tornaria os esforços de Naruto sem sentido. Raposa Tsundere. Ele murmurou enquanto se virava para sair com Umbreon. Atrás dele, o Nove Caudas rugiu em protesto. Quem você está chamando de Tsundere? Mas Natsuru já tinha ido embora. Deixado sozinho, o Nove Caudas só pôde bufar e deitar-se novamente. No entanto, naquele momento, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Talvez, aceitar Naruto não tenha sido uma escolha tão ruim, afinal. No mínimo, a vida estava ficando muito mais interessante. Capítulo 282, Algo em Comum? Do lado de fora do espaço selado da Nove Caudas, Natsuru olhou para Naruto, que ainda estava esparramado na cama, roncando alto. Ele não conseguiu evitar balançar a cabeça. Com uma personalidade como a de Naruto, enviá-lo em missões solo seria um desastre completo. Felizmente, a atual Konoha não precisava que Naruto, um dos seus maiores trunfos, saísse em missões. Quão forte Naruto estava agora?
Depois de dominar o modo sábio no Monte Myoku, sua força já estava próxima do nível de um Super Kage, e essa era uma estimativa conservadora. Se Naruto realmente enfrentasse perigo, não haveria como a Kyuubi ficar parada sem fazer nada. Não seria surpreendente se eles se reconciliassem na hora, permitindo que Naruto desbloqueasse o modo Kurama imediatamente. E conhecendo a personalidade do Nove Caudas, ele provavelmente concordaria em trabalhar junto naquele momento, só para fazer birra depois. No modo Kurama, Naruto era provavelmente um dos mais fortes de Konoha, possivelmente rivalizado apenas pelo próprio Natsuru, sem mencionar o modo Raposa Sábia. Até ele tinha que admitir que, naquele estado, as capacidades físicas de Naruto poderiam superar as suas. É claro que o poder de combate real ainda dependia de técnicas e experiência. Natsuru tinha uma vantagem inegável nesse aspecto, especialmente com sua mais recente criação, o orbe explosivo de busca da verdade. Aquela coisa, nem mesmo seres do nível dos 6 caminhos gostariam de receber um golpe direto dela. Assustador. Natsuru suspirou, percebendo o quão absurdamente rápido Naruto estava progredindo. Ter a 9 caudas realmente era como trapacear. Sasuke, em comparação, estava ficando para trás. Mesmo que ele tivesse despertado o Mangekyou Sharingan e estivesse no caminho para ganhar o Mangekyou Eterno, mesmo com as células Hashirama e o modo sábio da caverna Rishi, ele provavelmente ainda estaria um passo atrás do modo raposa sábia de Naruto. Após seu breve momento de reflexão, Natsuru foi embora. No caminho para casa, ele olhou para Umbreon, que lambia o pelo em seus braços. Então, por que exatamente você existe? E quais são suas habilidades? Depois de conversar com a Kyuubi, ele teve certeza de que a existência de Umbreon não era simples. Umbreon inclinou a cabeça diante da pergunta, piscando seus olhos vermelhos para ele. Ok, isso foi muito fofo. Natsuru riu baixinho. Não importava o motivo, uma coisa era inegável. Umbreon era algo que ele havia criado. E com o tempo todas as suas capacidades se revelariam. Atualmente as habilidades confirmadas foram teletransporte espacial para qualquer local marcado com o selo do Deus Voador do Trovão. Seu teletransporte ignora completamente as técnicas de selamento. A 9 caudas estava selada pelo selo dos 4 símbolos, um dos mais fortes da série. Se Umbreon tivesse simplesmente atravessado o selo, seria uma coisa. Mas ele arrastou a 9 caudas sem nenhum esforço, o que foi assustador. Teletransporte de curto alcance dentro de sua linha de visão. Pelo menos por enquanto, seu alcance de teletransporte não relacionado ao Deus Voador do Trovão parecia limitado. E só essas 3 habilidades por si só já eram assustadoras. Se alguma besta com cauda tivesse essas habilidades, capturá-las seria impossível. Jutsu de selamento? Eles não funcionam na manipulação espacial do Umbreon. Como se sela algo assim? Infelizmente, pelo menos por enquanto, ele não demonstrou nenhuma habilidade de combate. Ainda assim, seu potencial era inegável. Será que algo tão poderoso poderia realmente ser algo que ele tinha a capacidade de criar? Natsuru brincou com Umbreon por um tempo antes de retornar para seu quarto. Colocando na cama, ele disse, não saia escondido de novo esta noite. Umbreon olhou para ele com seus grandes olhos vermelhos e assentiu. Natsuru olhou para fora. Ele já havia se recuperado quase totalmente do treinamento anterior, mas voltar para a floresta Shikotsu para treinar novamente agora seria um pouco demais. Até ele sabia que se esforçar demais só levaria ao esgotamento. Então, ele tomou a decisão de dormir até mais tarde. Afinal, não há mal nenhum em relaxar um pouco. Na manhã seguinte, o clone espiritual de Natsuru olhou para seu corpo real, que ainda estava deitado na cama, fingindo dormir. Isso não foi apenas auto-engano? Seus pensamentos, memórias e sentimentos foram todos compartilhados. Então, mesmo que o corpo principal estivesse dormindo, ele ainda vivenciava o que quer que o clone estivesse fazendo. O clone balançou a cabeça e gesticulou para Umbreon. Umbreon olhou entre o Natsuru real e o Natsuru clone, parecendo confuso. Mas no final, ele escolheu seguir o clone. Afinal, o pequeno já estava completamente acordado. Ficar aqui sem fazer nada parecia inútil, melhor sair e explorar. Logo, o clone espiritual partiu com Umbreon, deixando o verdadeiro Natsuru sozinho, ainda agindo como se estivesse dormindo. Depois de um tempo, ele abriu os olhos. Sim, esquece. A ideia de dormir até mais tarde não tinha mais sentido. Pensando bem, em sua vida passada, ele nunca teria perdido a oportunidade de dormir até mais tarde. Mas agora, ele nem sentia mais vontade de fazer isso. De fato, uma das maiores alegrias da vida agora estava perdida para ele. Uma vez de pé, ele não perdeu tempo. Depois de se lavar, ele partiu imediatamente para a floresta Shikotsu. Ele ainda tinha toneladas de jutsus para descobrir, técnicas que ele não podia simplesmente copiar dos outros. Quanto a esses, ele teve que descobrir sozinho. Escritório do Hokage. Quando Natsuru chegou com Umbreon, Shikaku já estava esperando por ele. Bom dia, Shikaku. Ele cumprimentou Shikaku casualmente antes de se sentar. Bom dia, senhor Hokage. Shikaku respondeu com um sorriso educado. De repente, Natsuru disse, Shikaku, traga-me os registros pessoais do Departamento de Inteligência. Shikaku ficou um pouco confuso, mas não questionou. Entendido. Por favor, espere um momento. Logo ele entregou os documentos solicitados. Natsuru folheou-os, enquanto Shikaku se absteve de perturbá-lo. Enquanto lia, ele não pôde deixar de notar que a carga de trabalho do Departamento de Inteligência era realmente pesada. Principalmente Noishi, o chefe do departamento, mal tinha tempo para descansar. Shikaku, você sabe o que está acontecendo com Inoishi?
Natsuru perguntou de repente. Shikaku ergueu uma sobrancelha. Não, por favor, me esclareça, Sr. Okage. Ele não tinha ouvido falar de nada acontecendo com Inoishi recentemente, mas agora que ele pensava nisso, algo parecia errado. Shikaku, Inoishi e Shasa costumavam se reunir para beber durante o tempo livre. Ultimamente, porém, Inoishi continuava recusando, sempre dizendo que estava ocupado. Ouvindo a pergunta de Natsuru, Shikaku começou a se perguntar, havia algo realmente errado? Natsuru sorriu. Bem, estou prestes a ganhar um novo cunhado ou cunhada. Shikaku congelou por um segundo antes de cair na gargalhada. Aquele desgraçado, escondendo algo tão grande da gente? Na próxima vez que nos encontrarmos, ele vai beber 3 pênaltis. Mesmo alguém tão calmo e sério como Shikaku não conseguiu evitar relaxar depois de ouvir isso. Afinal, Inoishi estava se tornando pai novamente na sua idade. Natsuru continuou. Então vamos aliviar a carga de trabalho dele no departamento de inteligência. Talvez designar mais pessoas ou delegar algumas tarefas a outros. Ajude-me a ficar de olho nisso. Shikaku assentiu. Faz sentido. Ele não é mais jovem. Precisa de tempo para cuidar da família. Exatamente. Ino está por perto, claro, mas duvido que seja o suficiente. Pelo que ouvi, a gravidez pode tornar o temperamento de uma pessoa um pouco imprevisível. Natsuru parou de falar. O rosto de Shikaku se contraiu levemente quando ele se lembrou da gravidez de sua esposa. Ele entendeu completamente. Ele concordou com a cabeça. Certo, chega de papo furado. Tem alguma coisa importante na pauta de hoje? Natsuru se espreguiçou preguiçosamente entrando no modo de trabalho. Shikaku refletiu por um momento antes de falar. Na verdade, tem algo, um pouco incomum. Natsuru ergueu uma sobrancelha. Ah? Que estranho isso é esse? Capítulo 283. Técnica Quimera. A situação é a seguinte. Ultimamente, nas outras 4 grandes vilas ninjas, além de Konoha, rumores têm se espalhado sobre o desaparecimento de ninjas que possuem Kekkei Genkai. Shikaku começou a explicar. Natsuru ergueu uma sobrancelha. O que há de tão estranho nisso? Usuários de Kekkei Genkai não eram invencíveis, era normal que morressem. A questão é que, de acordo com os registros de Konoha, os ninjas mencionados nesses rumores não desapareceram recentemente, eles desapareceram há muito tempo. Esclareceu Shikaku dando um exemplo. Por exemplo, Pakura da Vila da Areia morreu durante a era do 4º Kazekage, como parte de uma negociação de paz com a Vila da Névoa. No entanto, agora, rumores sobre ela ressurgiram na Vila da Areia, com a linha do tempo borrada. Pakura? Natsuru lhe sentiu que o nome lhe era familiar. Depois de pensar por um momento, ele se lembrou. Ela não era a Kunoichi conhecida por suas belas costas? Uma parte traseira tão impecável. Não seria perfeita para enfiar algumas kunai e shuriken? Então alguém está espalhando esses rumores deliberadamente? Natsuru refletiu. Exatamente. Mas até agora ainda não sabemos qual é o objetivo deles, disse Shikaku. Tantos problemas surgindo ao mesmo tempo. Natsuru bateu na têmpora, sentindo dor de cabeça. Ele tinha algumas vagas lembranças disso, mas não conseguia se lembrar exatamente dos detalhes. Por enquanto, deixe a divisão de inteligência se concentrar apenas em coletar informações. Já que nenhum ninja de Konoha está envolvido nesses rumores, não vamos intervir ainda, instruiu Natsuru. Entendido. Shikaku assentiu. Ele concordava com a abordagem. Depois disso, eles prosseguiram com suas tarefas normais de escritório. De repente, Natsuru franziu a testa e olhou para o céu. O tempo lá fora escureceu repentinamente, enquanto nuvens espessas giravam anormalmente rápido. Algo não estava certo. Ele e Shikaku rapidamente se moveram para o telhado do edifício Okage, olhando na mesma direção. Lá, surgiu uma figura gigantesca, um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos, vestindo um casaco enorme de gola alta preso por 3 cintos. Embora seu rosto estivesse apenas parcialmente visível, suas feições pareciam delicadas, quase infantis. Então a figura enorme falou, sua voz amplificada pelo chakra, ressoando por toda a vila. Eu sou uma ninja da Vila Oculta da Folha, Iruko. O quê? Os olhos de Shikaku se arregalaram. Como chefe do clã Nara, ele sabia quem era Iruko. Mas isso não estava certo. A estrutura corporal de Iruko era diferente, e ele não era uma criança. Natsuru gesticulou casualmente para Shikaku ficar calmo. Afinal, não importa o que estivesse acontecendo, ele estava aqui. Ao ouvir o nome Iruko, ele finalmente se lembrou. Ah, então é ele. O homem que possuía um dos jutsus mais convenientes para um civil ganhar poder. A técnica Quimera. É claro que, naquele momento, aquele jutsu não tinha mais importância para ele. Kekkei Genkai? Ele não precisava delas. Na verdade, Kekkei ou mesmo Kekkeimra valeria mais a pena. Iruko continuou falando. Usando a técnica Quimera, adquiri todos os Kekkei Genkai das 4 grandes vilas Shinobi. Quando eu obtiver uma 5ª Kekkei Genkai, me tornarei invencível. Eu me tornarei o Shinobi imortal e perfeito. Com este poder, declaro a 4ª Grande Guerra Ninja. Eu dominarei tudo. Após terminar seu discurso, a figura enorme de Iruko desapareceu e o céu clareou instantaneamente. Bem, acho que isso esclarece o mistério por trás dos rumores. Natsuru se espreguiçou preguiçosamente e olhou para Shikaku. Tudo isso foi apenas uma manobra para provocar conflito entre Konoha e as outras 4 vilas. É? Shikaku suspirou com um sorriso irônico. Ele não esperava que a verdade fosse revelada tão rápido. Ainda assim, Shikaku não conseguia deixar de se preocupar. Não precisa se preocupar. Natsuru deu um sorriso irônico. Iruko é apenas um sapo em um poço.
Ele acha que 5 Kekkei Genkai o tornarão invencível? Nem mesmo Kekkei garante isso, e ele acha que 5 pequenos Kekkei Genkai garantirão. Honestamente, com tempo suficiente, ele provavelmente conseguiria desenvolver 5 ou mais Kekkei Genkai por conta própria. Mas, qual é o sentido? Mesmo que quisesse experimentar o Kekkei Genkai, ele já havia parado de se preocupar com os riscos há muito tempo. Seu modo sábio da floresta Shikotsu e seu domínio da liberação Yang tornavam esses riscos insignificantes. Se ele realmente quisesse, ele poderia fundir vários Kekkei Genkai facilmente. Mas por que se preocupar? Mesmo que ele desbloqueasse mais Kekkei Genkai, elas seriam mais poderosas que sua liberação do Trovão Sábio, Kirin, mais devastador que o orbe explosivo em busca da verdade? Sem chance. Então isso não passou de uma fantasia delirante de Iruko. Além disso, por que 5 Kekkei Genkai? Ele suspeitava que esse era o limite da técnica Quimera, e honestamente isso não foi surpreendente. Como o Jutsu já era incrivelmente poderoso. Se usado com sabedoria, poderia conceder poderes além dos shinobi comuns, mas no final das contas, seu limite máximo era atingir o nível de Super Kage. Afinal, Iruko já havia fundido 4 Kekkei Genkai, e Naruto, sem nem mesmo usar o modo sábio aperfeiçoado, o derrotou com o estilo do vento incompleto, Rasen Shuriken. Que piada! Ele simplesmente não conseguia acreditar que adicionar mais uma Kekkei Genkai faria alguma diferença significativa. Se a técnica Quimera fosse realmente tão poderosa, Orochimaru nunca teria deixado escapar por entre os dedos. Mas Orochimaru nunca insistiu nisso. Isso sugeria que mesmo que ele considerasse a técnica falha, talvez o corpo fundido fosse inerentemente instável ou incapaz de utilizar totalmente o potencial do Kekkei Genkai fundido. Agora, se Iruko pudesse de alguma forma fundir a linhagem Rinnegan, Tenseigan ou Tsuki, mesmo que ele não pudesse usar esses poderes em seu potencial máximo, ele provavelmente ainda alcançaria perto do nível dos 6 caminhos. Mas isso era mesmo possível? Esqueça adquiri-las. Mesmo que ele colocasse as mãos nessas habilidades, ele conseguiria mesclá-las com sucesso? Shikaku assentiu. Faz sentido. Ele confiava no julgamento de Natsuru quando se tratava de avaliar níveis de poder, mas suas preocupações não eram apenas sobre isso. Senhor Okage, a verdadeira questão é que Iruko acabou de declarar guerra ao mundo inteiro, como uma ninja de Konoha. Shikaku suspirou amargamente. E agora, os Dain de todas as grandes nações provavelmente se reunirão para discutir Konoha, incluindo os Dain do País do Fogo. Honestamente, isso não é um problema. Natsuru bocejou. Nossos únicos oponentes reais são as outras 4 vilas ocultas. A Vila da Areia sem número problemas. O relacionamento deles com Konoha estava estável no momento. A Vila da Pedra, depois da façanha de Orochimaru, não ousaria começar uma guerra tão cedo. Noki certamente faria algumas reclamações em voz alta, mas é só isso. A Vila da Névoa, situação semelhante à da Vila da Pedra. O impacto da Era da Névoa de Sangue ainda não havia desaparecido completamente. O único problema em potencial é a Vila da Nuvem. Os lábios de Natsuru se curvaram em um sorriso irônico. Mas eles têm problemas maiores, como a Akatsuki. Eles já perderam o Duas Caudas. Agora provavelmente estão quebrando a cabeça tentando lidar com a Akatsuki. E eles ainda têm 8 caudas para proteger. A essa altura, estão ocupados demais protegendo a própria vila para sequer considerarem atacar Konoha. Shikaku assentiu. Isso faz sentido. Mas na realidade, o maior desafio não viria das vilas ocultas, mas sim dos governos das próprias nações. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Enquanto pensava nisso, Shikaku olhou para Natsuru. Havia algo em comum na maneira como ele falava. Ele falou como se não se importasse nem um pouco com o Dain. Essa percepção assustou Shikaku, mas ele manteve uma expressão neutra. Afinal, ele fazia parte do trio Ino-Shika CH, e seus 3 clãs sempre apoiaram firmemente o Okage. Não importa qual decisão o Okage tomasse, eles o apoiariam. Vamos encerrar isso, Shikaku. Natsuru deu sua instrução final. Diga ao shinobi de Konoha para manterem discrição em suas missões por enquanto e serem extremamente cautelosos. Entendido. Shikaku respondeu. Capítulo 284. Um caminho para Kekaimra. Embora as ações de Iruko tenham causado uma grande perturbação política, Natsuru não esperava que a reação do País do Fogo fosse tão intensa. A convocação do Dain chegou quase imediatamente. Em um único dia ele já estava sendo chamado para uma reunião. TCH. Natsuru estalou a língua, irritado. Mesmo que ele não quisesse ir, ele já sabia exatamente o que eles queriam dizer. Mas dada a situação atual, ele não podia se dar ao luxo de recusar esse encontro. Como esperado durante a reunião, a posição do Dain era que, embora Konoha tivesse de fato desempenhado um papel crucial na manutenção da estabilidade do País do Fogo, ela também era responsável por esta crise internacional. Suas declarações até sugeriram que Konoha poderia estar planejando uma rebelião, e ele exigiu que a vila resolvesse a situação imediatamente, já que o País do Fogo já estava sob ataque de nações vizinhas. Natsuru concordou. Lidar com Iruko já fazia parte do seu plano de qualquer maneira. Ele também estava curioso sobre que tipo de poder Iruko havia conquistado, um homem que supostamente foi morto pelos 3 Sannin. Mais importante, ele ficou intrigado pelo chamado Jutsu Civil Perfeito, a técnica Quimera. No entanto, a alegação de que o País do Fogo já estava sob ataque, ele achou isso ridículo. O País do Fogo era uma das nações mais fortes. Como pôde ser atacado tão facilmente?
Se estivesse realmente ameaçado, isso significava apenas que os países menores ao redor estavam de olho nele há muito tempo. Mesmo que Iruko não tivesse aparecido, eles eventualmente teriam feito algo. Essa narrativa de emergência provavelmente foi apenas uma tática para pressionar Konoha a lidar com Iruko o mais rápido possível. Mas o verdadeiro problema era como encontrá-lo. Natsuru lembrou que o alvo principal de Iruko deveria ser o Sharingan. Na história original, ele estava fixado no Sharingan de Kakashi. Entretanto, nesta linha do tempo, Konoha tinha 2 usuários do Sharingan, Kakashi e Sasuke. O alvo dele mudaria. Senhor Hokage, qual será o nosso próximo passo? Shikaku franziu a testa enquanto fazia a pergunta. Da perspectiva dele, Iruko não era uma grande ameaça. Entretanto, como ele havia declarado guerra publicamente em nome de Konoha, se ele permanecesse escondido, a situação só pioraria. Ainda, Shikaku percebeu que Natsuru não parecia nem um pouco preocupado. Mesmo após a reunião do País do Fogo, Natsuru permaneceu completamente imperturbável. Esperamos. Natsuru olhou para o céu enquanto falava. Shikaku ficou em silêncio. Logicamente, adiar não deveria apenas piorar as coisas. O Hokage notou algo que ele não percebeu? Shikaku não acreditava que ignoraria os perigos de protelar. O que significava? Natsuru devia saber de algo que ele não sabia. Shikaku, você sabe por que Iruko decidiu aparecer agora? Natsuru perguntou de repente. Shikaku franziu a testa. Eu não. Em sua mente agora era um momento terrível para Iruko agir. Se ele tivesse surgido alguns anos atrás, logo após a invasão de Orochimaru, Konoha estaria em um estado muito mais fraco. Mas agora, Konoha estava mais forte do que nunca. O que ele estava pensando? Então, Shikaku, você está ciente do próximo evento celestial? Natsuru perguntou novamente. Shikaku balançou a cabeça. Normalmente não presto atenção a essas coisas. Mas ouvi dizer que em 2 dias haverá um eclipse. Muitas pessoas estão se preparando para assistir. Seus olhos se arregalaram de repente. Espere e não me diga. Natsuru assentiu. Não é que Iruko tenha escolhido este momento para agir. Ele não tinha escolha a não ser agir agora. Se ele perder esta chance, quem sabe quantos anos mais terá que esperar. Shikaku finalmente entendeu. Agora tudo fazia sentido. Isso significa: Iruko atacará Konoha hoje ou amanhã. E é por isso que Natsuru não tinha pressa em agir. Porque Iruko estava vindo até eles. Ainda assim, Shikaku estava curioso. Como ele atacaria? Natsuru pensou por um momento antes de falar. Shikaku, designe alguém para monitorar Kakashi. Senhor Hokage, você acha que Iruko vai atacar Kakashi? Shikaku ficou surpreso. Com o nível de força de Kakashi, nem mesmo Iruko o consideraria um alvo fácil. Sim, Natsuru assentiu. Depois de considerar tudo, ele estava convencido de que Kakashi era o alvo mais provável. O poder de Sasuke já havia superado em muito o que ele precisava se preocupar. Além disso, ele já havia possuído o corpo de Sasuke usando o jutsu de possessão espiritual. E durante esse tempo, ele não detectou nenhum selo oculto ou marca de jutsu em Sasuke. Então o verdadeiro problema tinha que ser Kakashi. Vou providenciar isso imediatamente. Shikaku assentiu e saiu para agir. Natsuru, olhando para o céu escuro, mergulhou em pensamentos profundos. Ele não estava preocupado com o potencial dano que Iruko causaria a Konoha. O que ele estava considerando era se deveria ou não agir pessoalmente. No momento, Konoha tinha 2 shinobi, Naruto e Sasuke, que poderiam aniquilar Iruko completamente sozinhos. Mas ele estava repensando algo ultimamente. Mesmo que Kekkei Genkai não fossem particularmente valiosos para ele, talvez ele ainda precisasse se mover em direção a Kekkeimra. Kekkeimra exigia a fusão de todas as 7 naturezas de chakra, então, ele não deveria primeiro experimentar fusões simples de Kekkei Genkai? E Iruko, que tinha 4 Kekkei Genkai fundidos, era o sujeito de teste perfeito. Mas isso levantou outra questão. Se ele alcançasse Kekkeimra, isso significaria que ele poderia usar livremente todos os Kekkei Genkai e Kekkeita baseados em chakra? Ao cair da noite, o clone espiritual de Natsuru ainda estava no meio do treinamento quando Kakashi apareceu de repente em sua porta. Desculpe incomodá-lo tão tarde da noite. Kakashi coçou a nuca enquanto o cumprimentava. O que houve? Perguntou Natsuru, olhando para ele com curiosidade. Uma marca de maldição apareceu de repente no meu corpo, explicou Kakashi com um tom sério. Parece que Iruko já havia escolhido meu Sharingan como sua 5ª Kekkei Genkai há mais de uma década. Nem sei quando ele me deu essa técnica de marionete. Uma técnica de marionete, hein? Natsuru examinou Kakashi e riu. Bem, parece que ele ainda não é tão habilidoso nisso. Se você ainda consegue vir aqui e denunciar, então o controle dele sobre você deve ser bem fraco. Kakashi não respondeu à piada e foi direto ao ponto. Senhor Hokage, a situação atual é extremamente desfavorável para Konoha. Peço permissão para me infiltrar no esconderijo de Iruko. Sua voz era firme e sua determinação inabalável. Usarei as habilidades do meu Manjiki para destruir todos os seus planos. Kakashi sabia sobre o encontro entre Natsuru e o Dain do País do Fogo. Ele também entendeu que Konoha estava sob imensa pressão política. Natsuru deu um sorriso irônico. Kakashi, concordo em mandá-lo para lá. Mas não me entenda mal, Konoha não está em uma posição em que seja necessário que você se sacrifique. Por que você parece ser a única solução para esse problema? Kakashi ficou surpreso. Mas esta é a melhor maneira de resolver o problema. Não há, mas Natsuru o interrompeu.
Neste momento, Konoha não precisa que um ninja veterano que contribuiu tanto para a vila faça uma missão suicida. O País do Fogo pode pensar que pode pressionar Konoha, mas não é forte o suficiente para nos impor condições. Natsuru falou sem hesitar. As pupilas de Kakashi diminuíram. Ele não conseguia acreditar na audácia com que dizia palavras tão traiçoeiras. Mesmo que o próprio Kakashi não os repetisse, Natsuru não estava preocupado que alguém pudesse ouvir. Então, Kakashi. Natsuru colocou a mão em seu ombro. Como Hokage, não estou preocupado com a pressão do País do Fogo, então pare de se exceder e se preocupar por mim. Se as coisas piorarem, você poderá ter mais trabalho a fazer. Kakashi ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele finalmente falou. Se esse dia chegar, serei a lâmina mais afiada ao seu lado, Sr. Hokage. Ótimo. Mas sobre ser a lâmina mais afiada, você precisa se atualizar. Seus 2 alunos já te superaram. Natsuru provocou com um sorriso. Sasuke e Naruto, hein? Kakashi coçou a cabeça, sentindo uma mistura de orgulho e complexidade. Ele estava orgulhoso, é claro, mas ao mesmo tempo, ele também não tinha sido chamado de gênio? No entanto, ele nunca imaginou que o progresso dele superaria o dele tão rapidamente. Natsuru sorriu e acrescentou. Além disso, se você morrer, o que acontece com aquela conversa que tive com Tsunade? Kakashi piscou. Que conversa? Bem, o sorriso irônico de Natsuru se alargou. Eu te conto quando toda essa confusão acabar. Ele levantou a mão e colocou um selo do deus voador do trovão em Kakashi. Por enquanto, vou marcar você com isso. Deixe o resto comigo. Entendido. Com a garantia de Natsuru, Kakashi se sentiu à vontade. Todos os pensamentos de auto-sacrifício desapareceram completamente de sua mente. Se ele tivesse dito isso então, essa batalha já estava praticamente vencida. Capítulo 285, Rastreando Kakashi. Natsuru rapidamente gravou um selo do deus voador do trovão no Sharingan de Kakashi. Nesse ponto, seu domínio da técnica do deus voador do trovão era bem conhecido no mundo ninja. Simplesmente dar a Kakashi uma kunai com o selo não seria suficiente. Assim que Kakashi chegasse ao seu destino, seus inimigos confiscariam e destruiriam a kunai imediatamente. O selo do deus voador do trovão não tinha propriedades defensivas, mas ainda podia ser apagado ou destruído por jutsu. Natsuru havia planejado inicialmente gravar o selo em outro lugar, mas então reconsiderou. O olho esquerdo de Kakashi era o Sharingan de Obito. E se gravar o selo ali fosse útil mais tarde? Mais importante ainda, selá-lo dentro do olho tornaria muito mais difícil sua detecção. Quanto ao tamanho do selo, ele já o havia otimizado há muito tempo, reduzindo significativamente o espaço necessário. Originalmente, ele fez isso por um motivo completamente diferente, mas quem diria que seria útil agora? Assim que a gravação foi concluída, Kakashi respirou fundo e então liberou sua resistência à técnica de marionete que o controlava. Imediatamente seu corpo ficou atordoado, movendo-se mecanicamente como se estivesse sonâmbulo. Natsuru observou cuidadosamente sua condição. Com certeza, a primeira coisa que Kakashi fez depois de ser controlado, ele jogou fora todas as suas armas, incluindo sua kunai. Então, até suas roupas foram arrancadas. Felizmente, Iruko tinha alguns limites, pois fez Kakashi vestir uma roupa aleatória antes de direcioná-lo para um local específico. Caso contrário, se Kakashi acordasse mais tarde completamente nu, sua reputação social estaria arruinada. Ele pode até acabar seguindo os passos do pai. Sob o controle da técnica da marionete, Kakashi seguiu em direção ao portão principal de Konoha. O portão estava sendo guardado pelos famosos guardiões gêmeos de Konoha, Izumo Kamizuki e Kotetsu Agane. Como Natsuru já havia ordenado maior segurança, até mesmo alguém tão famoso quanto Kakashi não tinha permissão para sair da vila sem uma permissão emitida pelo Hokage. Então, os 2 porteiros fizeram seu trabalho e bloquearam seu caminho. Mas Kakashi, em seu estado controlado pela marionete, não conseguiu conter sua força e instantaneamente os nocauteou. Naquele exato momento, Naruto tinha acabado de terminar o treinamento e estava indo para casa depois de uma refeição noturna no Ichiraku Ramen. Ao ver Kakashi derrubar os guardas do portão, Naruto correu para intervir, mas foi parado por Natsuru. Natsuru, por que você está me impedindo? Naruto perguntou com a voz confusa. Kakashi-sensei está agindo de forma muito estranha. Ele nem me reconheceu e simplesmente nocauteou os guardas do portão. Eu sei. Natsuru disse calmamente sem demonstrar urgência. Em vez de esconder alguma coisa, ele explicou tudo para Naruto, detalhando seu plano envolvendo Kakashi. Ah, então o Kakashi-sensei está mesmo tentando encontrar a base inimiga? Naruto finalmente entendeu. Então, com olhos determinados, ele disse, nesse caso, eu também vou. Ótimo. Natsuru não recusou o pedido. Mas antes de prosseguirem, ele perguntou. Como está indo seu treinamento de estilo de vento? Rasen Shuriken. Naruto coçou a cabeça. Acho que estou quase lá? Ele não parecia muito confiante. Natsuru deu um sorriso irônico. Então se apresse. Pelo que você sabe, Kurama pode estar esperando por você. Espera, é mesmo? Naruto olhou para ele, um pouco desconfiado. Então seus olhos se arregalaram de repente enquanto ele olhava para Umbreon descansando no ombro de Natsuru. Espere um segundo, esse carinha. Acho que o vi nos meus sonhos. É seu animal de estimação? A expressão de Natsuru se contraiu. Umbreon estava se esgueirando para dentro do selo da Kyuubi com tanta frequência, e Naruto ainda não tinha percebido, ou ele simplesmente supôs que era um sonho. Ele decidiu pular esse tópico. Está tarde. Vá para casa descansar, disse Natsuru.
Vou te encontrar amanhã. Naruto assentiu. Embora estivesse preocupado com a segurança de Kakashi, ele confiava completamente em Natsuru. Se era ele quem estava cuidando da situação, isso significava que Kakashi ficaria bem. Naruto tinha fé absoluta em Natsuru, pois ele nunca deixará de cumprir suas promessas. Então, com isso em mente, Naruto voltou para casa. Com Naruto desaparecido, Natsuru voltou sua atenção para os porteiros inconscientes. Eles podem não ter impedido Kakashi, mas pelo menos tentaram. Mereciam algum reconhecimento. Ele pessoalmente os levou ao hospital, garantindo que seus ferimentos fossem tratados. Para evitar rumores desnecessários, ele os instruiu a não espalhar a história e explicou que Kakashi estava em uma missão ultra-secreta. Uma missão ultra-secreta? Izumo e Kotetsu se sentiram um pouco amargurados. Ele realmente precisava nos bater por isso? Depois de ouvir a história completa, eles finalmente entenderam e Natsuru os tranquilizou dizendo que seus ferimentos seriam classificados como relacionados ao trabalho. Naquele momento, os olhos dos dois porteiros brilharam. Eles imediatamente começaram a pensar no futuro. Espere um segundo. Se isso conta como um acidente de trabalho, isso não significa que podemos fazer o Kakashi nos pagar bebidas mais tarde? Ah, e também ganhamos alguns dias de folga remunerados. Nada mal. Isso realmente funcionou muito bem. Depois de cuidar de tudo, Natsuru retornou ao seu treinamento. A próxima fase do seu plano estava prestes a começar. Floresta de Shikotsu, a manhã seguinte. Natsuru calculou o tempo enquanto observava o céu. A essa altura, Kakashi já deveria ter chegado ao esconderijo de Iruko. Afinal, Iruko precisaria de algum tempo de preparação antes de aplicar a técnica quimera nele. Entretanto, Umbreon ainda não havia retornado. Isso o deixou um pouco inseguro. Kakashi ainda não estava no local? Ou Umbreon não entendeu suas instruções? Enquanto ele se perguntava, Umbreon reapareceu de repente na floresta Shikotsu, pousando graciosamente em seu ombro antes de lamber sua bochecha carinhosamente. Kakashi fez contato com o inimigo? Perguntou Natsuru. Umbreon assentiu em resposta. Ótimo. Muito bem. Natsuru afagou a cabeça de Umbreon, esfregando seu pelo macio antes de ativar a técnica do deus voador do trovão, teletransportando-se diretamente para a localização de Naruto. Desta vez, ele decidiu ir pessoalmente. Não porque seu clone espiritual não pudesse lidar com a situação, mas porque seu clone ainda estava cuidando das tarefas administrativas de Konoha. Sem tempo a perder para a missão de Kakashi, o corpo real de Natsuru teve que intervir. Quando ele chegou, Naruto ainda estava treinando nas montanhas, praticando seu estilo do vento, Rasen Shuriken. Mas quando Natsuru olhou ao redor, ele ficou em silêncio. O campo de treinamento estava completamente irreconhecível. A paisagem estava cheia de crateras, grandes e pequenas, e toda a montanha estava prestes a ser completamente destruída. Se ele continuar treinando aqui, a montanha vai desaparecer completamente, pensou Natsuru. Mas por outro lado, não havia muitos outros lugares adequados para o treinamento de Naruto. Ele definitivamente não poderia praticar dentro da vila. Nenhuma quantidade de reforços ou reparos seria capaz de compensar a destruição causada por Naruto. Quando Naruto viu Natsuru chegar, seus olhos brilharam. Já está na hora? Ele perguntou ansiosamente. Sim, mais ou menos. Natsuru assentiu, sem se dar ao trabalho de dar explicações desnecessárias. Ele imediatamente se preparou para teletransportá-los usando a técnica do deus voador do trovão. Mas no momento em que ele ativou sua técnica, ele sentiu que algo estava estranho. O selo do deus voador do trovão que ele colocou em Kakashi ontem estava sendo interferido. Como esperado. Mesmo depois de despojar Kakashi de suas armas e trocar suas roupas, Iruko ainda não estava totalmente convencida. Ele deve ter montado uma barreira como precaução. Contudo, tal barreira não tinha sentido para ele. Se Iruko quisesse bloquear seu teletransporte, precisaria de pelo menos um par de Rinegans. O mesmo tipo de barreira em larga escala que Pen havia usado. E mesmo assim, só teria uma chance de funcionar. Que pena para ele. Iruko não tem um Rinnegan. Mesmo que de alguma forma o tivesse obtido, a força de Natsuru nunca parou de melhorar. No instante seguinte, Natsuru e Naruto desapareceram da montanha de Konoha. Capítulo 286, Iruko. No topo de um penhasco imponente a névoa girava, deixando apenas o pico banhado pela luz do sol. Neste alto como ficava um palácio, cuja presença sinistra era uma anomalia na paisagem natural. Naquele momento, Kakashi estava parado em frente ao palácio, imóvel e com um olhar vazio, ainda sob o controle da técnica da marionete. Era como se ele tivesse perdido todo o pensamento independente. Atrás dele estavam 3 subordinados de Iruko. Nesse momento, uma figura emergiu lentamente do palácio. Era ninguém menos que Iruko. Ela caminhou descalça em direção a Kakashi, falando enquanto se aproximava. Kakashi, venha! Venha, sua Kekkei Genkai será a quinta. Iruko olhou para Kakashi, que havia chegado exatamente como planejado, e não conseguiu conter o riso de alegria ao pensar em finalmente obter sua tão esperada quinta Kekkei Genkai. Finalmente estou prestes a me tornar o shinobi imortal e perfeito. De acordo com seu plano, o Hokage de Konoha seria inevitavelmente pressionado pelo País do Fogo. Naquele momento, ele usaria a técnica da marionete para controlar Kakashi, confirmando que Kakashi de fato possuía a Kekkei Genkai final de que precisava. Além disso, ele já havia espalhado a mensagem para Konoha. Assim que obtivesse Kakashi, ele abandonaria seus planos anteriores, permitindo assim que Konoha resolvesse a situação. Talvez eles suspeitassem que era uma armadilha. Mas e daí se fizessem isso?
Será que eles realmente arriscariam desafiar toda a Terra do Fogo só por causa de um Kakashi? Ele era apenas um mero Chunin, alguém que Konoha poderia descartar a qualquer momento. Mesmo seu pai, por mais poderoso que fosse, fora forçado à morte, a reputação de Kakashi não era nem de longe tão formidável. Agora, parecia que o Hokage de Konoha havia de fato decidido entregar Kakashi. Talvez tivessem outros planos, mas Iruko não se importava. Ele ouvirá inúmeros rumores sobre Natsuru e sabia que o Hokage era poderoso, mas se preparou para isso. Com suas precauções em vigor, mesmo que ele não conseguisse parar Natsuru por muito tempo, contanto que ele pudesse esperar até que ele absorvesse completamente os 5 Kekkei Genkai, isso seria suficiente. Até lá, mesmo que ele percebesse o que tinha acontecido, seria tarde demais. Culpe seu Hokage incompetente e Iruko zombou de Kakashi. TCH, que sapo no poço. Você realmente achou que essa barreira poderia bloquear meu deus voador do trovão? Uma voz cheia de ridículo ecoou de repente em seu ouvido. A expressão de Iruko mudou drasticamente quando ele se virou e viu 2 figuras aparecerem de repente ao lado de Kakashi. No espaço anteriormente vazio, Natsuru e Naruto estavam ali, ambos parecendo relaxados e despreocupados com a situação. Natsuru olhou para Iruko com interesse e disse: "Esta é a primeira vez que alguém me chama de incompetente. Se os membros da Akatsuki soubessem disso, duvido que concordariam. Como isso é possível?" Iruko arregalou os olhos incrédula. "Como você conseguiu romper minha barreira tão rápido? É por isso que eu disse que a ignorância leva à arrogância. Se você tivesse coletado informações da Akatsuki ou consultado Orochimaru, saberia que seu nível de técnicas de barreira não chega nem perto de isolar meu deus voador do trovão. Mas é claro que isso era impossível. Iruko não era membro da Akatsuki, e eles jamais compartilhariam informações com ele. Quanto a Orochimaru, ele e Iruko não estavam exatamente em bons termos, e mesmo que Iruko quisesse encontrá-lo, ele provavelmente não conseguiria. Natsuru não acreditava que suas habilidades sensoriais fossem invencíveis. Pen lhe ensinara uma lição nesse sentido. Usando o Rinnegan, Pen suprimiu efetivamente sua capacidade de sentir chakra. Agora, ele acreditava que certas barreiras poderiam de fato limitar sua percepção, mas tais barreiras provavelmente ainda não existiam neste mundo. Mesmo que existissem, exigiriam habilidades de alto nível, como Rinnegan, para funcionar. E uma barreira que precisava de uma linhagem lendária para operar não era particularmente prática para começo de conversa. Nesse momento, Natsuru colocou a mão firme no ombro de Kakashi. Kakashi resistiu instintivamente, mas o segurou com facilidade, impedindo de lutar. Iruko queria dar um passo à frente e detê-lo, mas não ousou agir precipitadamente. Logo, o selo da marionete na testa de Kakashi apareceu mais uma vez. Momentos depois, o selo se dissipou e os olhos de Kakashi recuperaram a clareza. Lord Hokage. Naruto, Kakashi sorriu ao ver Natsuru e Naruto. Uma sensação de alívio o invadiu. Ei, Kakashi-sensei. Estamos aqui para ajudar você a se vingar. Naruto fez um sinal de positivo com o polegar para Kakashi, orgulhoso por terem localizado com sucesso o esconderijo do inimigo. Droga! Iruko cerrou os punhos em frustração, percebendo que não era páreo para ele. Mas desistir agora? Isso era impensável. Este foi o ápice de mais de uma década de planejamento, e ele estava tão perto do sucesso. Quem poderia ter previsto um contratempo tão inesperado? Iruko acreditava ter sido suficiente para justificar o Hokage desta geração, mas no final, ela o subestimou. Kakashi e Naruto, cuidem desses 3 atrás de vocês, disse Natsuru casualmente. Vou brincar um pouco com a Iruko. Sim, Kakashi e Naruto concordaram. Jogar? No momento em que Iruko ouviu essa palavra, ficou furioso. Mesmo sem ter atingido sua forma perfeita, ele ainda era um shinobi com 4 Kekkei Genkai. O que deu a Natsuru o direito de menosprezá-lo? Os olhos de Iruko ardiam de fúria enquanto memórias do passado inundavam sua mente. Todos haviam sido shinobi da mesma era, mas seu talento era completamente inferior ao do Sannin. Além disso, seu corpo apresentava fraquezas congênitas. Ele só pôde observar enquanto Sannin eram aceitos como alunos pelo terceiro Hokage, e não importava o quanto tentasse, ele não via esperança de superá-los. Para compensar suas deficiências naturais, ele começou a pesquisar secretamente a técnica Quimera Jirogakure no Jutsu, mas a princípio os resultados foram insatisfatórios. Mesmo com seus aprimoramentos em força física, ainda não o aproximava de superar o Sannin. Até, após a terceira grande guerra ninja, quando Obito Uchiha morreu em ação e deixou sua Kekkei Genkai para Kakashi. No momento em que viu o Sharingan de Kakashi, ele teve uma epifania repentina. Então esse era o poder que ele estava buscando o tempo todo, Kekkei Genkai. Se ele pudesse adquirir Kekkei Genkai assim como Kakashi, não até mesmo mais delas, então ele certamente ficaria mais forte. E naturalmente sua técnica Quimera também teve que evoluir. O que antes era apenas uma técnica de fusão física agora se tornará um jutsu aterrorizante capaz de roubar Kekkei Genkai. E quantas vidas tiveram que ser sacrificadas no processo? Quem se importava com isso? Iruko acreditava firmemente que ao usar a técnica Quimera para saquear Kekkei Genkai, um ou vários de uma vez, ela poderia eventualmente se tornar tão forte quanto Jiraiya, Tsunade e Orochimaru.
Mas quando ele estava cheio de ambição, seus experimentos foram de alguma forma descobertos pelo terceiro Hokage, que imediatamente enviou Sannin para caçá-lo. Naquela época, embora ainda não tivesse obtido nenhuma Kekkei Genkai, ele já havia aprimorado suas habilidades físicas com as formas de vida que havia reunido. Essa foi a única razão pela qual ele mal conseguiu escapar das mãos do Sannin. Depois disso, ele passou muitos anos coletando Kekkei Genkai de várias nações. Durante esse tempo, utilizou a técnica Quimera inúmeras vezes, deixando para trás um rastro de usuários de linhagem limite que pereceram em suas mãos, tudo em nome de sua pesquisa. Finalmente, ele aperfeiçoou sua técnica Quimera. Ele só precisou de 5 Kekkei Genkai para alcançar um poder invencível. Atualmente ele tinha 4, todos cuidadosamente escolhidos e extraídos dos cadáveres frescos de suas vítimas antes que tivessem tempo de se decompor. Ele trabalhou duro por tanto tempo e agora, quando estava à beira do sucesso, foi forçado a assistir seus planos ruírem diante de seus olhos. Já fervendo de raiva, Iruko ficou completamente enfurecida pela atitude indiferente de Natsuru. Então deixe-me ver a força do sexto Hokage, Iruko disse furiosamente. Capítulo 287. Kekkei Genkai. TCH ficando bravo agora? Natsuru deu um sorriso irônico. Para ser sincero, se você não tivesse provocado Konoha, eu não teria me incomodado com você. Mas não sei o que há de errado com seu cérebro, você só teve que mexer com Konoha. Natsuru podia sentir claramente a raiva de Iruko, mas não se importou nem um pouco e continuou a zombar dele. Liberação de tempestade, ressonância de nuvem de trovão. Iruko não tinha vontade de continuar falando. Rapidamente formou selos de mão. Em um instante, inúmeras nuvens negras de tempestade o cercaram, brilhando com eletricidade. No momento seguinte, raios de luz avançaram em direção a Natsuru em velocidade extrema. No entanto, para Natsuru, esses ataques eram dolorosamente lentos. Ele caminhava despreocupadamente como se estivesse caminhando tranquilamente, desviando sem esforço de cada raio. Vendo quão facilmente Natsuru evitava seus ataques, as pupilas de Iruko se encolheram em choque. Depois de desviar do ataque, Natsuru olhou para Iruko atordoada e falou novamente. Na verdade, eu investiguei sua história e até ouvi a opinião da Tsunade sobre você. Naquela época, nem eles acreditavam que você seguiria esse caminho. Que diferença faz? No fim das contas, eles ainda seguiram as ordens do terceiro Hokage e tentaram me matar. Ouvir o nome de Tsunade só aumentou a frustração de Iruko. Ao ver que Natsuru não estava atacando, ele liberou ainda mais chakra, fazendo seu poder aumentar. Interessante, observou Natsuru sem fazer nenhum movimento. Arte secreta da liberação da tempestade. Dragão demônio da tempestade. As nuvens negras de tempestade ao redor de Iruko se expandiram, cobrindo todo o céu. Embora ainda fosse dia, a escuridão engolfou a terra como a chegada da noite. Iruko, você já pensou nisso? Perguntou Natsuru. Naquela época, você não tinha Kekkei Genkai, então como exatamente você escapou das mãos do Sannin? Se tivesse sido só um deles talvez, mas foram os 3 atacando juntos. HMPH. E o que isso prova? Só prova a estupidez deles. Eles subestimaram a técnica Quimera. Iruko sabia exatamente o que Natsuru estava insinuando, que os Sannin haviam se contido. Mas ele se recusou a acreditar. Ele esteve lá. Se não fosse pelos aprimoramentos de força vital da técnica Quimera, ele teria morrido naquela época. Talvez, disse Natsuru com uma ponta de arrependimento. Sinceramente, depois de saber sobre o seu passado, não acho que seu caminho tenha sido totalmente errado. Sendo um plebeu com pouco talento, buscar poder por meios não convencionais faz sentido. Pena que nada disso importa agora. Naquela época, o Hokage era o terceiro, não você. Iruko zombou, continuando a gerar mais nuvens de tempestade. Justo. Mas estou curioso. Por que você escolheu Kakashi como sua quinta Kekkei Genkai? Você passou tanto tempo planejando isso. Se eu fosse você, talvez tivesse priorizado outras Kekkei Genkai primeiro. Ou se Kakashi fosse tão importante assim, por que não emboscá-lo durante uma missão em vez de fazer um espetáculo tão grande? Iruko ficou em silêncio. Por que as palavras de Natsuru atingem o cerne da questão? Por quê? Porque não havia mais tempo. Os 4 shinobi dos quais ele havia roubado a Kekkei Genkai não eram fáceis de lidar. Só obter seus corpos antes que se decompusessem levou muito tempo. Quanto a Kakashi, quem sabia quando ele seria enviado em outra missão? Então, Iruko não teve escolha a não ser recorrer a esse plano. E por que Kakashi? Talvez por causa do poder do Sharingan. Talvez porque Kakashi tenha sido o ponto de virada em sua pesquisa sobre a técnica Quimera. Para Iruko, Kakashi tinha um significado especial. Ao ver o silêncio de Iruko, Natsuru sabia que não receberia resposta. Espreguiçando-se preguiçosamente, Natsuru disse, certo, chega de papo furado. Você tem 4 Kekkei Genkai, certo? Mostre-me todas agora, senão, não terá chance. Enquanto falava, ele formou um selo de mão. Liberação de vento, balas de vácuo. Vários projéteis invisíveis de chakra do vento foram disparados em direção a Iruko como balas. É inútil, ninjutsu não significa nada para mim. Iruko estendeu a palma da mão, revelando um buraco no centro, semelhante a um selo de maldição. No momento em que fez contato com as balas de vácuo, elas desapareceram, absorvidas por seu corpo como chakra. Liberação das trevas. Natsuru refletiu. Ele sabia que a liberação de tempestade era uma combinação de relâmpago e água, mas a liberação de escuridão, isso foi mais difícil de descobrir. Foi como Shikotsu Myaku, um Kekkei Genkai baseado em linhagem? HMPH. Retire o que disse.
Após absorver completamente as balas de vácuo, Iruko redirecionou o chakra para um projétil enorme, a grande esfera de vácuo, e o lançou em Natsuru. Interessante, mas não bom o suficiente. Natsuru desviou do ataque e imediatamente apareceu na frente de Iruko antes que ele pudesse formar outro selo. Sem lhe dar chance de reagir, Natsuru lhe deu um soco direto no estômago. Bam! Os olhos de Iruko se arregalaram enquanto ele tossia um bocado de sangue. Seu corpo inteiro foi arremessado pelos ares, atravessando várias paredes sólidas e pilares de pedra antes de finalmente parar. Natsuru apertou a mão dele casualmente e disse, liberação de aço, hein? Parece que sua defesa ainda não está no nível. Iruko tossiu violentamente, encarando Natsuru com medo nos olhos. O soco de Natsuru não foi apenas forte, foi absurdamente forte. Até mesmo o aço de verdade teria sido quebrado por aquele golpe, imagine só a liberação de aço. E o mais importante, Natsuru era muito rápido. Iruko nem teve tempo de reagir antes de ser atingida. Entretanto, depois de ver Natsuru relaxar novamente após o ataque, Iruko finalmente viu uma abertura. Apesar da dor, ele rapidamente formou selos nas mãos. No momento seguinte, Iruko se mexeu. Natsuru ergueu uma sobrancelha enquanto rapidamente se esquivava, evitando por pouco o soco de Iruko. A velocidade de Iruko aumentou de repente, ela estava ainda mais rápida que Natsuru. Embora Natsuru ainda pudesse reagir a tempo, ele não estava mais se esquivando tão facilmente quanto antes. Entretanto, em vez de se sentir ameaçado, seus olhos brilharam de excitação, como um caçador que acabou de encontrar sua presa. Essa Kekkei Genkai. Uma combinação de vento e relâmpago? Natsuru já sabia da velocidade original de Iruko, comparada à sua, era dolorosamente lenta. Mas agora, depois de ativar esta Kekkei Genkai, Iruko ficou incrivelmente rápida. E a parte mais interessante? Os elementos necessários para esta Kekkei Genkai, vento e relâmpago, eram justamente as duas naturezas de chakra que Natsuru mais dominava. Agora, ele estava realmente interessado. Enquanto ele desviava continuamente dos ataques rápidos de Iruko, ele também analisava cuidadosamente o chakra que irradiava de seu oponente. Quem diria? O lendário Sexto Hokage, conhecido por dominar a técnica do deus voador do trovão, deveria ser o shinobi mais rápido do mundo, e ainda assim ele está sendo superado pela liberação rápida. Iruko sorriu ao perceber o quanto ficou mais fácil pressionar Natsuru. Era como se ele finalmente tivesse encontrado uma maneira de lidar com ele. Liberação rápida, hein? Interessante. Natsuru não se deu ao trabalho de discutir, ele estava muito focado em experimentar em primeira mão o poder da liberação rápida. Se Iruko, com suas habilidades físicas inferiores, conseguia atingir uma velocidade tão insana então, o que aconteceria se o próprio Natsuru dominasse isso? A velocidade natural e a destreza física de Natsuru eram muito superiores às de Iruko. A simples ideia de adicionar a liberação rápida ao seu arsenal o enchia de uma excitação sem precedentes. Claro, ele tinha a técnica do deus voador do trovão, mas isso significava que a liberação rápida era inútil? De jeito nenhum. Uma era uma técnica de teletransporte espaço-temporal. A outra era pura velocidade. Mais importante, o Swift Release melhorou todos os aspectos da velocidade, incluindo a velocidade de ataque. Natsuru ainda se lembrava vividamente de que oponentes no nível dos 6 caminhos podiam reagir ao teletransporte da técnica do deus voador do trovão. Mas e se ele combinasse isso com o Swift Release? O tempo de reação dele seria reduzido ainda mais. Talvez por si só, o Swift Release não tenha sido tão impressionante. Mas pareado com o deus voador do trovão? Poderia muito bem levar o limite de reação de um inimigo além do seu ponto de ruptura, mesmo para oponentes de nível dos 6 caminhos. Para batalhas normais, isso não importava muito. Mas para Natsuru, essa percepção mudou o jogo. Natsuru olhou para Iruko com um sorriso. Ele decidiu que brincaria com ele um pouco mais. Capítulo 288. O que Kekkei Genkai significa para mim? Iruko pensou que finalmente havia encontrado a Kekkei Genkai perfeita para enfrentar Natsuru. Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a perceber que algo estava errado. Mais cedo, quando Natsuru baixou a guarda, Iruko já havia usado um poderoso jutsu, Liberação de Tempestade, Dragão Demônio da Tempestade. Essa técnica criou inúmeras nuvens de tempestade no céu, gerando raios implacáveis para atacar o inimigo. Já faz algum tempo que Iruko vem usando esse poder para atingir Natsuru, afinal, o raio está entre as forças mais rápidas da natureza. Esquivar-se de um raio pode ser sinal de sorte, mas desviar de cada um deles? Aquilo não era mais sorte. Isso significava que Natsuru era realmente capaz de reagir e desviar de ataques na velocidade da luz. Então, como sua liberação de tempestade poderia estar contra-atacando alguém assim? Ele ganhou de repente a habilidade de tornar seu jutsu mais rápido que um raio? Naquele momento, uma percepção aterrorizante ocorreu a Iruko, uma que ele não queria aceitar. Ele estava brincando com ele o tempo todo. Mesmo que ele não quisesse acreditar, essa era a única explicação lógica para o que estava acontecendo. Nesse momento, uma voz frustrada soou. Natsuru, que diabos você está fazendo? Era Naruto gritando irritado. Só então Iruko finalmente olhou para ele. Seus 3 subordinados já haviam sido derrotados por Kakashi e Naruto trabalhando juntos. Naruto ficou observando, braços cruzados, claramente irritado. Ele já tinha visto Natsuru lutar antes. Ele sabia que sua força estava muito além disso. Então por que ele ficou esperando por tanto tempo? Depois de esperar um pouco, Naruto não conseguiu mais se conter e gritou.
Natsuru olhou para Naruto e depois para Kakashi, que tinha um olhar compreensivo, mas desamparado no rosto. Kakashi provavelmente percebeu que Natsuru tinha um motivo para lutar daquele jeito, mas como Naruto já o havia desafiado, era tarde demais para detê-lo. Parece que eles estão ficando impacientes por lá, murmurou Natsuru preguiçosamente. Nesse ponto, ele já havia descoberto o suficiente sobre o Swift Release. Agora tudo o que ele precisava era de um tempo tranquilo para pesquisar e dominar o assunto por conta própria. Você? Iruko cerrou os dentes e olhou ao redor. Foi então que ele percebeu que o sol, que havia sido bloqueado pelo eclipse, havia voltado à vista. Isso significava: seu plano falhou completamente. Iruko tinha a intenção original de usar a energia especial do eclipse solar anular para fundir todos os 5 Kekkei Genkai. Mas agora, o eclipse havia terminado. Sua única opção era escapar. Assim como Natsuru havia dito, ele não precisava usar o Sharingan de Kakashi como seu 5º Kekkei Genkai. Ele podia esperar. Espere até o próximo eclipse. Até então, depois de fundir 5 Kekkei Genkai e ganhar poder invencível, ele retornaria para se vingar. A atitude arrogante de Natsuru já havia levado a frustração de Iruko ao limite há muito tempo. Mas por enquanto, sua sobrevivência importava mais. Sexto Hokage, eu admito, eu o subestimei. Mas voltarei mais forte do que nunca. Olhando feio para Natsuru, Iruko formou selos de mão e ativou a liberação rápida mais uma vez. Natsuru ergueu uma sobrancelha. Você acha mesmo que consegue escapar? Iruko já havia completado seus selos de mão, e ao ouvir essas palavras, olhou para Natsuru com raiva. Sexto Hokage, um dia você vai se arrepender de ter me subestimado. No instante seguinte, ele desapareceu. Usando a velocidade extrema do Swift Release, ele tentou fugir. Mesmo sabendo que Natsuru não estava usando todo o seu poder, ele ainda estava confiante de que sua velocidade de fuga superava até mesmo os melhores esforços de Natsuru. Mas então, bam! Um golpe devastador atingiu seu estômago novamente. Iruko foi forçada a perder seu movimento rápido e caiu no chão. Por um momento sua mente ficou em branco. Este soco não foi tão doloroso quanto o anterior, mas ainda assim destruiu sua última esperança de fuga. Impossível. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele nem tinha visto Natsuru se mover. Deus do trovão voador. De repente, Iruko percebeu o que havia acontecido. A essa altura, a reputação de Natsuru já havia se espalhado por toda parte. Seu domínio da técnica do Deus voador do trovão era uma de suas habilidades mais conhecidas. E todos sabiam que a técnica exigia marcações especiais para se teletransportar. Mas, quando Natsuru colocou o selo do Deus voador do trovão nele, Iruko congelou de repente. Lentamente ele se abaixou e rasgou as bandagens em seu estômago, e lá estava, uma marca de selagem. Em algum momento Natsuru já o havia marcado com um selo do Deus voador do trovão. Você me marcou desde o começo? As pupilas de Iruko se encolheram em choque. Ele finalmente entendeu que desde a primeira troca Natsuru já o havia condenado. Durante todo esse tempo, ele esteve em controle total da luta. Ele estava apenas brincando com ele. Iruko sentiu uma onda de desespero tomar conta dele. O que diabos ele quer de mim? Você é muito esperto, disse Natsuru, acenando com a cabeça em sinal de aprovação. Agora sua técnica do Deus voador do trovão havia evoluído além de sua forma original. No passado, a colocação de um selo exigia preparação. Mesmo quando ele secretamente marcou a foice de Idan, ele precisou segurá-la por um breve momento. Mas agora, suas técnicas de selamento avançaram significativamente. Ele não só conseguiu reduzir o tamanho da marca do Deus voador do trovão, agora ele podia colocá-lo no corpo de um inimigo simplesmente fazendo contato físico com qualquer parte do seu próprio corpo. Isso significava que na primeira vez que ele atingiu Iruko, ele já havia selado seu destino. Eu lembro que você tinha uma Kekkei Genkai que permitia absorver ninjutsu, certo? Natsuru perguntou de repente. Iruko não respondeu. Ele apenas olhou para Natsuru em silêncio. Sua mente estava completamente em branco. Ele não conseguia correr. Ele não conseguiu revidar. Pela primeira vez, Iruko sentiu verdadeiro desespero. Natsuru olhou para as nuvens de tempestade que ainda pairavam acima deles e sorriu. Ironicamente, o próprio jutsu de Iruko havia fornecido a configuração perfeita. Iruko, Natsuru disse casualmente. Tente absorver isso. Se conseguir, eu deixarei você viver. Enquanto falava, ele formou selos de mão. Num instante, eletricidade crepitou ao redor de seu corpo, um relâmpago puro e violento. E então, os relâmpagos nas nuvens de tempestade acima começaram a responder ao seu chakra. Iruko prendeu a respiração. Isto é liberação de relâmpago? E o mais importante, pela primeira vez, ele sentiu esperança. Não demorou muito para que Natsuru completasse seus selos de mão. Liberação de relâmpagos, Kerin. Quando a voz de Natsuru soou, as nuvens de tempestade acima estalaram violentamente com eletricidade. Raios convergiram, formando um majestoso Killing, com seu trovão estrondoso semelhante ao rugido poderoso de uma fera. Natsuru observou Iruko com um olhar calmo. Dessa vez, ele nem se deu ao trabalho de usar o modo sábio, pois sentia que contra alguém como Iruko, isso simplesmente não era necessário. No momento seguinte, a besta estrondosa avançou, galopando em direção a Iruko a uma velocidade estonteante.
Num piscar de olhos, Kirin já havia alcançado Iruko. Mesmo assim, Iruko permaneceu firme, com os braços estendidos, ativando seu selo de liberação de trevas, tentando absorver o poder do Kirin de liberação de relâmpagos. Infelizmente para ele, a liberação das trevas só funcionava decompondo os jutsus em chakra antes de absorvê-los e reutilizá-los. Entretanto, o poder de Kirin era fundamentalmente diferente. A maior parte de sua energia não vinha do chakra, ela era extraída diretamente do mundo natural. Embora Iruko tenha criado as nuvens de tempestade usando chakra, os relâmpagos seguiram as leis da natureza, não as regras das técnicas baseadas em chakra. Como resultado, a liberação das trevas não tinha como absorvê-lo completamente. Mesmo que Kirin fosse totalmente baseado em chakra, a liberação das trevas teria sido suficiente para absorver tudo? Altamente improvável. Na verdade, Natsuru poderia ter usado seu próprio chakra para replicar Kirin sem depender de forças naturais. Mas por que ele faria isso? Isso seria um desperdício de esforço. Não demorou muito para que Iruko percebesse a verdade aterrorizante. Ela mal conseguia absorver o poder de Kirin. Impossível. Sua compostura foi destruída. Ele havia invocado as nuvens de tempestade para combater Natsuru, mas agora elas se tornaram sua ruína, dando a Natsuru a configuração perfeita para uma técnica tão devastadora. Finalmente, seu selo de liberação das trevas atingiu seu limite. Depois de absorver apenas uma pequena fração da energia de Kirin, o selo se rompeu e quebrou. A visão de Iruko foi preenchida pelo brilho avassalador da besta elétrica que se aproximava. Agora ele sabia que a quantidade que ele absorvia não era nada comparada ao poder total de Kirin. Finalmente, ele desistiu. Abaixando as mãos, ele ficou parado, permitindo que o Killing estrondoso atravessasse seu corpo. Quando o raio o envolveu, Iruko não sentiu medo. Em vez disso, ele sentiu alívio. Estava acabado. Sua batalha contra Natsuru foi completamente inútil. Do começo ao fim, ele foi brincado, como um gato brincando com um rato, sem nem mesmo se dar ao trabalho de matá-lo imediatamente. Mesmo com sua mais forte determinação, ele não conseguiu suportar tal humilhação. Natsuru observou em silêncio. Após confirmar que Iruko não poderia mais resistir ao poder de Kirin, ele se aproximou dos restos carbonizados de seu inimigo. Não houve discurso final. Sem últimas palavras. Apenas a morte. Natsuru sacou um pergaminho, ativou um jutsu de selamento e guardou o cadáver dentro. Afinal, o corpo modificado de Iruko continha 4 Kekkei Genkai diferentes. Tinha valor científico. Talvez seja melhor entregá-lo para a divisão de pesquisa de Konoha para estudo. Capítulo 289. Kakashi e Shizune. Agora sim, Naruto finalmente assentiu satisfeito. A maneira como Natsuru estava agindo antes não parecia o Natsuru que ele conhecia. Afinal, na mente de Naruto, Natsuru era alguém que nunca lutou contra nada. Enquanto isso, Kakashi observava silenciosamente os restos de Kirin desaparecendo. Embora a técnica tivesse se dispersado, o chão ainda estalava com eletricidade residual. Ele lembrou que Natsuru também havia usado esse mesmo jutsu contra Danzo durante a cerimônia de sucessão. Entretanto, naquela época, Natsuru usava o modo sábio, o que significa que parte da energia de Kirin vinha do chakra natural, o que tornava mais difícil de entender. Mas agora, Natsuru tinha acabado de demonstrar a versão padrão do Kiri bem na sua frente. E a maneira como ele acionou a técnica foi um pouco semelhante ao Chidori. Naquele momento, Kakashi percebeu algo. Ele provavelmente poderia aprender esse jutsu também. Claro, mesmo que ele o dominasse, Kakashi sabia que com suas reservas de chakra, ele precisaria das condições ambientais certas para usá-lo. Ao contrário de Natsuru, ele não conseguia mudar o clima à força. Claro, ele poderia teoricamente usar a liberação de fogo para aquecer o ar e criar nuvens de tempestade, mas a preparação levaria muito tempo. Nesse momento, Natsuru caminhou até Naruto e lhe deu uma pancada na cabeça. Ai, por que você me bateu? Naruto gritou, esfregando a cabeça confuso. Da próxima vez, não grite tão imprudentemente. Se eu não o matei imediatamente, tive meus motivos, disse Natsuru, revirando os olhos. Ah, entendi. Mas qual foi o seu motivo? Naruto piscou, curioso. Você não entenderia mesmo se eu dissesse, disse Natsuru, parando por um momento. De repente, ele se lembrou de que na linha do tempo original, Naruto eventualmente ganhou acesso a múltiplas habilidades da Kekkei Genkai. Embora, é claro, esses poderes tenham vindo das bestas com cauda. E quando as bestas com cauda partiram, Naruto provavelmente não poderia mais usá-las. Tudo bem então, Naruto coçou a cabeça e mudou de assunto. Enquanto isso, Natsuru olhou para Kakashi, que parecia estar imerso em pensamentos, como se tivesse ganhado discernimento ao observar Kirin. Natsuru não conseguiu evitar sorrir. Na história original, Sasuke criou Kirin. O princípio por trás disso era simples, usar o Chidori para guiar raios naturais em um ataque devastador. Então era natural que Kakashi tivesse um momento de compreensão depois de vê-lo em ação. Logo depois, Natsuru levou Kakashi e Naruto de volta para Konoha. Quando eles retornaram, Kakashi de repente se lembrou de algo. Senhor Hokage, você pode finalmente me dizer o que quis dizer com minha situação? Ah, claro, agora eu posso te contar. Natsuru se virou para Kakashi com um sorriso malicioso. Por algum motivo, Kakashi imediatamente teve um mau pressentimento. Então, Natsuru deu um sorriso irônico e disse, lembra quando eu mencionei sua situação conjugal antes? Bem, acontece que Shizune, a assistente de Tsunade, também é solteira e como ela nasceu no mesmo ano que você, eu discuti o assunto com Tsunade. Sem expressão.
A expressão de Kakashi imediatamente se transformou em seus característicos olhos de peixe morto. Senhor Okage. Mas antes que ele pudesse protestar. Ah, e eu já informei Tsunade sobre isso. Shizune já deve estar esperando por você no ponto de encontro. Natsuru deu um sorriso travesso e ergueu as sobrancelhas para Kakashi. Se você abandonar Shizune, considerando quão próxima ela é de Tsunade, Tsunade pode não te deixar escapar facilmente. A mente de Kakashi imediatamente evocou uma imagem. A força monstruosa de Tsunade fazendo-o voar através de um prédio. Suor frio se formou em sua testa. Quando ele olhou para Natsuru, seu olhar estava cheio de protesto silencioso. Natsuru o ignorou e se virou para Naruto, que parecia intrigado. Kakashi-sensei e Shizune-nei? Naruto perguntou curioso. Naruto, você não gostaria que Kakashi ficasse solteiro para sempre, não é? Disse Natsuru de repente. Naruto imediatamente balançou a cabeça. Fazia sentido para ele. Exatamente. Então, por que você não ajuda o Kakashi? Ele já tem 30 anos. Se não encontrar alguém logo, será tarde demais. Natsuru suspirou dramaticamente, pensando em como, na linha do tempo original, Kakashi nunca pareceu interessado em casamento. Este mundo não era como sua vida anterior, onde a superpopulação era um problema. Todas as aldeias shinobi precisavam de sangue novo, então a maioria das pessoas se casava cedo. Consegui! Naruto assentiu entusiasmado, virando-se para Kakashi com determinação. Nesse ponto, Kakashi se sentiu exausto. Senhor Okage, por favor, pare de fazer lavagem cerebral no Naruto. Ele vai levar isso a sério. Mas estou falando sério. Se você não fizer nada, o clã Ataque vai desaparecer. Natsuru lançou-lhe um olhar impassível. Kakashi queria responder. Como isso é da sua conta? Mas depois de olhar para Natsuru, ele decidiu ficar de boca fechada. Como Okage de Konoha e como seu superior, acho que é minha responsabilidade me importar com a vida pessoal dos meus subordinados, disse Natsuru, como se tivesse lido a mente de Kakashi. Kakashi simplesmente revirou os olhos em resposta. Além disso, é só um teste. Se der certo, ótimo. Se não, tudo bem também. Natsuru deu um sorriso irônico. Mas honestamente você e Shizune combinam bem, ambos são solteiros e bem, não estão ficando mais jovens. E ele não estava errado. Shizune pode não ter sido tão forte quanto Kakashi, mas ela ainda era uma jonin capaz e mais importante discípula de Tsunade. O passado dela? Tsunade a apoiava. Habilidade? Shizune era uma ninja médica de elite, mais forte do que a maioria em sua área. No geral, a combinação fez sentido. Kakashi suspirou pesadamente, percebendo que discutir era inútil. Enquanto isso, Naruto sorriu. Certo, Kakashi-sensei. Vamos conhecer Shizune-nei. Kakashi se sentiu completamente impotente. Se Sakuma Taki ainda estivesse vivo, Kakashi naturalmente teria uma sólida formação na qual se apoiar. Mas desde que Sakuma se foi, a única verdadeira força de Kakashi era sua própria força. Nesse sentido, ele e Shizune eram realmente uma boa combinação. Vou dar uma olhada. No final, Kakashi suspirou resignado e concordou depois de ver o quão sério Natsuru estava sobre isso. Então está bem. Naruto, fique de olho no seu Kakashi-sensei. Se ele vai ficar sozinho para sempre ou não, depende deste momento. Natsuru instruiu Naruto novamente casualmente. Deixa comigo. Eu vou garantir que o Kakashi-sensei vá. Naruto respondeu entusiasmado. Natsuru então contou a Kakashi e Naruto o local do encontro. Ao ouvir isso, a expressão de Kakashi ficou séria mais uma vez. Espera, ele estava falando sério? Mas então, algo mais lhe ocorreu. Natsuru não saiu de sua vista o tempo todo. Então quando ele entrou em contato com Tsunade, tudo havia sido planejado com antecedência, até mesmo o momento exato do retorno deles para Konoha? Kakashi tinha muitas perguntas, mas optou por não perguntar. Em vez disso, ele verificou as horas e se preparou para ir ao ponto de encontro com Naruto. Mas quando eles estavam prestes a sair, Kakashi-sensei. Naruto o chamou de repente. HM? O que foi? Kakashi virou-se para ele, um pouco confuso. Você não deveria trocar de roupa? Naruto olhou para o traje habitual de shinobi de Kakashi e ergueu uma sobrancelha. Você tem razão. Kakashi finalmente percebeu que ainda estava com seu traje desgastado pela batalha. Mesmo que ele não esperasse nada sério desse encontro, já que Shizune havia concordado, ele deveria pelo menos se esforçar. E além disso, ele conhecia Shizune bem o suficiente para ter certeza de que ela era uma boa pessoa. Mesmo que as coisas não dessem certo, a última coisa que ele queria era ser desrespeitoso. Não dá tempo de ir para casa e se trocar. Tem uma loja de roupas logo ali. Naruto olhou ao redor, viu uma loja e seus olhos brilharam. Antes que Kakashi pudesse reagir, Naruto o agarrou e o arrastou para dentro. Natsuru observou Kakashi e Naruto desaparecerem na loja. Ele assentiu levemente. Espero que isso funcione para eles. Em sua vida anterior, Kakashi foi um de seus personagens favoritos. E como ele tinha o poder de mudar as coisas, ele queria ter certeza de que Kakashi tivesse um bom final. Shizune, por outro lado, era alguém com quem ele estava muito familiarizado. Ela definitivamente era uma parceira adequada. Com tudo resolvido, Natsuru ativou o deus voador do trovão e instantaneamente se teletransportou de volta para a floresta Shikotsu. Ele tinha novos assuntos para tratar. Capítulo 290. Liberação rápida e liberação magnética.
Na floresta Shikotsu, Natsuru retornou mais uma vez e olhou para o sábio lesma, que ainda estava adormecido. Tanto ele quanto o sábio das lesmas já estavam muito familiarizados um com o outro. No passado, sempre que Natsuru chegava, mesmo que o corpo principal do Slug Sage não acordasse, ele ainda se separava em um clone para cumprimentá-lo. Entretanto, agora que estavam acostumados um com o outro, sua chegada não afetou o sábio lesma em nada, ele continuou dormindo como de costume. Ele também não tinha intenção de perturbá-lo. Foi para seu local de treinamento habitual, sentou-se de pernas cruzadas e entrou em estado meditativo. Na realidade, o treinamento não exigia nenhuma postura específica, mas como era um esforço sério, deitar-se simplesmente não parecia certo. Então, ele optou pela postura de meditação mais comum, frequentemente vista em programas de TV e romances. Momentos depois, Natsuru entrou no modo sábio da floresta Shikotsu e começou a relembrar a liberação rápida usada por Iruko, uma Kekkei Genkai que combina liberação de relâmpago e liberação de vento. Natsuru lentamente reuniu o chakra da liberação de vento e da liberação de relâmpago em seu corpo e então tentou fundi-los de acordo com sua percepção da liberação rápida de Iruko. Quase no instante em que as duas naturezas se fundiram, ele sentiu uma forte sensação de rejeição e uma dor dilacerante. Felizmente, graças ao modo sábio, esse tipo de ferimento não era um problema para ele. Sua taxa de regeneração atual era ainda mais rápida do que o dano causado pelo processo de fusão. Percebendo isso, Natsuru se sentiu mais tranquilo. Para acelerar a fusão da liberação rápida, ele reforçou sua determinação. A princípio, ele havia reunido apenas uma pequena quantidade de chakra para testar o processo de fusão. Mas agora, ele transformou uma grande parte de seu chakra em energia de vento e relâmpago, forçando-os a colidir e se fundir. Embora seu corpo pudesse suportar, a dor ainda era muito real. Naquele momento, Natsuru sentiu-se sortudo por não ter tentado imprudentemente fundir uma Kekkei Genkai quando era mais jovem. Embora sua mente pudesse ter suportado, seu corpo definitivamente não. Além disso, naquela época, ele ousaria usar tanto chakra para um experimento? Mesmo que tivesse decidido estudar a Kekkei Genkai, por segurança, ele teria usado apenas uma pequena quantidade de chakra para testes. Não que uma pequena quantidade de chakra não funcionasse, apenas levaria muito tempo. Quem sabia quantos anos levaria para desenvolver com sucesso uma única Kekkei Genkai? É por isso que, embora o jovem Natsuru soubesse que quase quaisquer duas naturezas de chakra poderiam teoricamente se combinar para criar uma Kekkei Genkai, ele ainda se recusou a fazer experiências com isso. Não era que ele não quisesse uma Kekkei Genkai, ele apenas sentia que seria uma perda de tempo. Com esse tempo, não seria melhor estudar outra coisa? Mesmo uma natureza de um único elemento se estudada ao máximo, não seria necessariamente muito mais fraca do que uma Kekkei Genkai. No fim das contas, as Kekkei Genkai só se destacavam por sua singularidade. Em termos de poder bruto, uma Kekkei Genkai subdesenvolvida talvez nem se comparasse a um elemento que tivesse sido dominado em seu potencial máximo. Além disso, Natsuru agora podia sentir que mesmo se ele usasse uma grande quantidade de chakra para experimentos de fusão direta, e mesmo que ele tivesse experimentado pessoalmente a liberação rápida de Iruko, realmente descobrir a técnica ainda não seria fácil. Mas isso era esperado. Se Kekkei Genkai fosse tão simples de criar, o número de usuários de Kekkei Genkai neste mundo não seria tão baixo. Por natureza, supunha-se que seriam extremamente difíceis e perigosos de obter. A abordagem mais inteligente era tentar obtê-los somente quando os riscos tivessem sido reduzidos a um nível aceitável. Claro, nem todos eram racionais. Também houve pessoas sortudas que tiveram sucesso apesar dos riscos. Além disso, ao tentar fundir a liberação rápida, ele percebeu que talvez as Kekkei Genkai não fossem tão limitadas quanto as pessoas pensavam. Mesmo que os mesmos dois elementos fossem combinados, o elemento dominante e a taxa de fusão poderiam produzir resultados totalmente diferentes. No entanto, Natsuru não tinha planos de desenvolver todas as Kekkei Genkai possíveis. Por exemplo, se ele descobrisse a liberação de gelo, isso não o beneficiaria muito. Em vez disso, ele planejou se concentrar apenas nas Kekkei Genkai que lhe conviessem ou que ele realmente precisasse. Por exemplo, a liberação rápida que ele havia testemunhado de Iruko. E mais importante, a liberação magnética que ele precisava para sua técnica canhão elétrico. Se ele pudesse usar a liberação de magnético diretamente no canhão elétrico, então seu poder provavelmente aumentaria ainda mais. O problema era: quais elementos o Magnet Release exigia? Dentro do escritório do Okage, Natsuru estava revisando a papelada quando Shikaku entrou segurando um pergaminho. Okage-sama, está aí a informação que você solicitou, disse Shikaku enquanto entregava o pergaminho. Obrigado, respondeu Natsuru antes de abri-lo. Dentro havia um relatório detalhado sobre o quarto Kazekage. Enquanto ele olhava a seção detalhando as naturezas de chakra do quarto Kazekage, Natsuru de repente ficou em silêncio. Há algo errado? Shikaku perguntou. Ele já havia achado estranho querer informações sobre um Kazekage falecido. Agora, ao vê-lo ficar em silêncio após ler o relatório, sua curiosidade aumentou ainda mais. Temos certeza absoluta de que o quarto Kazekage não possuía a liberação de relâmpago? Perguntou Natsuru, incapaz de esconder sua dúvida. Shikaku ficou ainda mais confuso, mas ainda respondeu. Não podemos dizer com certeza absoluta, mas com base em nossos registros. Nunca ouvimos usar o jutsu de liberação de relâmpagos. Certo. Natsuru esfregou as têmporas, sentindo uma leve dor de cabeça.
O pergaminho afirmava que as naturezas de chakra do quarto Kazekage eram terra, vento e água, mas o quarto Kazekage era o único ninja do qual ele claramente se lembrava de ter liberação magnética. Então, ele queria consultar os dados do Kazekage para obter mais informações. No entanto, ele sempre presumiu que a liberação magnética era uma Kekkei Genkai formada pela combinação dos atributos terra e relâmpago. Entretanto, os registros indicavam claramente que o quarto Kazekage provavelmente não possuía a liberação de relâmpago. Liberação magnética. Sem liberação de relâmpago? Nesse momento, Natsuru não pôde deixar de sentir que aquilo era algum tipo de brincadeira. Ele ficou em silêncio por um tempo, imerso em pensamentos. Primeiro, ele pôde descartar imediatamente a combinação terra mais água, conhecida por criar a liberação de madeira ou Kekkei Genkai de Meiterum, e a combinação vento mais água foi liberação de gelo. Então, será que a liberação magnética seria mesmo uma combinação de terra e vento? Quanto mais pensava nisso, mais sua cabeça doía. Se a liberação magnética realmente não exigisse a liberação de relâmpago, algo simplesmente parecia estranho. Mas se fosse verdade, não seria sem benefícios. O magnetismo natural da liberação de ímã ainda poderia ser aprimorado com a liberação de relâmpago. Nesse caso, o poder do canhão elétrico pode ser ainda maior do que ele esperava inicialmente. Pode até se tornar um trunfo escondido, especialmente quando combinado com o jutsu do clone das sombras de Shuriken. Só de imaginar as possibilidades, Natsuru ficou animado. Uma técnica capaz de romper defesas e derrubar inimigos com eficiência inigualável. Isso ainda parece um pouco abstrato. Natsuru murmurou para si mesmo antes de decidir confiar nas informações coletadas por Konoha. Afinal, comparado às suas próprias especulações, os registros oficiais tinham muito mais probabilidade de serem precisos. Se a combinação da terra e do vento não resultasse na liberação de ímã, então ele testaria sua própria teoria terra e relâmpago. Com essa decisão tomada, Natsuru deixou os recordes do quarto Kazekage de lado. No entanto, a experimentação em si era algo que seu corpo real precisava lidar. Como um clone espiritual, não havia necessidade de ele mesmo testá-la. Embora um clone espiritual fosse quase idêntico ao seu corpo real, com até mesmo seus pensamentos ligados, faltava-lhe uma forma física. Se um clone espiritual tentasse fundir uma Kekkei Genkai, ela provavelmente se dispersaria instantaneamente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.